Começando de novo. Tan, 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 tan. Com vocês, parte 2, a política. Aristóteles? Então, como eu estava falando, pessoal, uma das partes ali que fazia relação direta com o que defendia o Aristóteles do homem político era a questão do equilíbrio, né? Nós temos até mais três, que depois eu vou pedir ajuda ali Os universitários. Mas o que eu tenho em mente agora é a questão do equilíbrio, né? Então, eu até fiz a menção ali à acrasia, né? E seria esse sentido contrário, né? Então, eu busco equilíbrio para viver em sociedade, viver com os meus pares, né? Então, tudo isso é vinculado a essa questão de ser equilibrado enquanto vive com o outro. Acho que aqui dá uma primeira diferença dessa concepção política do Platão e do Aristóteles. Se para Platão você depende única e exclusivamente do indivíduo, no caso do filósofo rei, para coordenar a coisa pública, a res pública, né? Aqui você depende das assembleias, das instituições, porque é nesse convívio com o outro, discutindo em praça pública, discutindo nas instituições, que você vai alcançar o equilíbrio, vai tentar pesar as diversas possibilidades de decisão, de deliberação. Portanto, ou seja, não tem como você excluir do convívio os outros. Com Platão dá, porque basta que o filósofo alcance a verdade, contemple a verdade e volte e traga ela para todos os outros. Porque ele vai ser, então, de certa forma, o gestante da coisa pública. Mais ou menos isso, professor Juliano? Não, é verdade que vocês falaram tudo, só lembrar que o Platão, por exemplo, ele não era muito fã da democracia. Não, né? Exatamente. Até pelo que você colocou aí, da ideia de um poder centralizador, de um rei filósofo. Os romanos vão adorar isso, né? Vão adorar, tanto é que eles traduzem a Politeia para a res pública, né? E o Aristóteles era mais chegado nessa ideia de um bem comum, né? Até vários autores... A política do Aristóteles ficou esquecida por um bom tempo, né? Aí, a partir da metade do século XX até nos dias de hoje, voltou com toda a força, principalmente os pensadores norte-americanos no comunitarismo, né? Onde tem uma representação direta, né? Não precisa eleger os representantes, mas eles participam ativamente. Exatamente, né? É um pensamento mais que nasce da comunidade mesmo, e a comunidade estabelece suas prioridades, né? É engraçado que a gente vê isso nos filmes de Hollywood, né? Todo filme de Hollywood tem lá uma decisão do basquete colegial, eles se reúnem para deliberar sobre isso. Em assembleia. Isso é Aristóteles, né? Aristóteles é uma coisa muito forte na cidade norte-americana e uma coisa que está se propagando pelo mundo inteiro, né? Oxalá viesse pra cá, né? Pessoal, acho que assim, né, a política grega, a política antiga, o berço dessa concepção política, ela é muito rica em informação. Vocês podem buscar mais informações no nosso e-book, né, escrito pelo professor Juliano Petroski. Mas a gente vai dar um salto qualitativo, assim, cronológico na história muito grande, porque nós vamos ter, com o advento da modernidade, o surgimento dos famosos estados modernos. E esse estado moderno surge a partir de uma relação contratual. Os famosos contratualistas. E aqui começa a brincadeira a ficar meio divertido, né? Porque está um pouco mais próximo do que nós estamos acostumados, né? Hoje nós temos que nos deixar regular pela Constituição, que é o nosso contrato máximo. Mas, professores, como é que a gente pode definir o que seria essa relação contratual, política, que surge na modernidade? São vários autores ali, uma sequência de pensadores em diversas nacionalidades que falam que a essência da política pula, digamos assim, numa concepção focada no indivíduo, no cidadão, para a ideia de Estado, né? E aí que nascem os Estados modernos, né? Com suas regras, com suas diretrizes. Então, estão vários autores que vão tratar dessa ideia de contratualismo, ou seja, você passa a ter o direito político quando você estabelece um contrato, e um contrato não precisa ser um contrato assinado necessariamente, né? Um contrato verbal, um contrato... Os meus alunos se perguntam, professor, mas eu não assinei nada, por que tem que ter? A partir do momento que você nasceu, foi registrado, ali está o seu contrato. Nasceu onde? Foi a parteira em casa. Tudo bem, daí dá para dar um desconto. Mas se nasce no hospital, é uma instituição. Tem alguém que vai fazer o teu registro, tem alguém que vai fazer, né? Quando alguém morre, você vai lá e faz o atestado de óbito. Quem atesta a sua existência na sociedade é o Estado. E esses pensadores aí, eles vão além desse contrato inicial e a função do Estado
Estado de direito, né? O Estado como onde Estado-nação, eles imperam. também vão marcar muito a ideia da propriedade privada como um constituinte desses contratos. Você está falando do John Locke, né, professor? John Locke, o Rousseau, o Thomas Hobbes, todos eles têm essa perspectiva que relaciona indivíduo, Estado e propriedade privada, né? Como é que nós distinguimos a concepção desses 3 autores? Porque vai estar lá na prova, lá, vão ter que definir entre os contratualistas as concepções do Rousseau e do Locke e do Hobbes. Como é que nós podemos resumir essas diferenças aí, professores? Agora acho que a gente podia começar falando um pouco do Thomas Hobbes, do John Locke e o Rousseau, para fazer uma contrapartida aí. Dá para lembrar que não são os únicos contratualistas, mas são os mais estudados, né? Talvez sejam os grandes contratualistas. Então, até no e-book lá, eles vão partir exatamente, não fazendo esses comparativos, mas eles partem de um modelo, não ainda de sociedade com Estado, mas de comunidades, vamos dizer assim, de pessoas que viviam, né, ali, tinham uma certa organização, mas pegando primeiro, acho que o Rousseau, não sei qual que é a lógica que os professores querem Pode ser o Rousseau, acabamos de definir, pode ser o Rousseau. E uma teoria, pessoal, que vocês vão ver ali no e-book é a do bom selvagem, né? Então, ele faz essa menção exatamente para depois tentar compreender como que seria um modelo contratual, como que seria, então, em comparação com esse grupo, pessoas que vivem uma certa harmonia, mas não tem nenhum contrato, não tem uma lei, não tem uma regra. Vida boa que era esse período, hein? Segundo o Rousseau, acho que é a melhor época da humanidade, talvez, né? O famoso estado de natureza. Estado de natureza. E até é importante isso, professor, que você fala, porque ele chama de bom selvagem, mas não no sentido pejorativo. Não, é um selvagem, é um bruto, não nesse sentido pejorativo. Porque pode haver uma organização ali de comunidade, primitiva, mas não... Só um exemplo de como esse bom selvagem era muito melhor do que nós. O professor Gustavo acabou de tomar vacina aqui, já tá sentindo aqui os efeitos da gripe, falou assim, pois minha voz, porque tá quietinho hoje, você vê que a voz dele tá suave, né? Mas então, para mostrar que exatamente o bom selvagem, ele possuía qualidades físicas infinitamente superiores à nossa do homem civilizado. Então ele era muito mais forte fisicamente, muito mais resistente, ele tinha uma imunidade muito melhor. Não precisava tomar vacina não, professor Gustavo. Agora você tomou vacina, tá aí sofrendo os efeitos, mas o bom selvagem não tinha nada disso. Professor, mas morria muito mais naquela época. Mas aqueles que sobreviviam, eles eram infinitamente superiores do ponto de vista físico. Portanto, ele é melhor porque possui qualidades físicas diferentes e superiores à nossa. Mas não só isso. O bom selvagem, nessa concepção do Rousseau, ele nunca ataca ninguém, se não for provocado. Ou seja, ele possui qualidades morais de cuidar do outro muito melhor do que nós. Hoje nós nem nos sentimos ameaçados, vamos lá e passamos por cima do outro para querer ter o melhor cargo, para querer ter o melhor serviço, para querer ganhar a fila na vaga. Então nós acabamos passando por cima. O bom selvagem não faria isso. E tem qualidades espirituais, porque ele se sentia livre. Portanto, ele era bom, justo e livre nesse estado de natureza. Coisa que nós, civilizados, estamos presos, acorrentados entre grilhões, perdemos nossa bondade natural e agora estamos aí sofrendo com a vacina que o Gustavo Galo tomou. O que acontece quando esse bom selvagem perde essas características e vai para o estado civil? Surge a necessidade de um contrato social para tentar restituir essa bondade novamente. Esse Rousseau não é fraco não, hein, cara? Tanto não é fraco que ele é um dos grandes inspiradores da Revolução Francesa, do Isso! iluminismo. Ele vai ser importante para a gente entender o Kant, para entender o Hegel, toda a filosofia alemã que vai ser... Peraí, só um pouquinho, senhor. Palmas pro Rousseau, aê! E essa teoria do bom selvagem, da educação pelas paixões, de voltar a uma liberdade perdida, vai ser muito utilizado, porque tem muita gente, nossos alunos são alunos da pedagogia, né? Isso. Então o Rousseau é um ator extremamente importante para a pedagogia, porque ele trata toda uma nova educação, né? Exatamente. Inclusive, né, eu vou dar uma sugestão de filme, se você não tiver nada para fazer no fim de semana,
assista o filme Capitão Fantástico. Lá você vai ver uma tentativa de resgatar essa ideia do bom selvagem. Porque o protagonista leva os seus filhos, né, para serem educados na floresta. Sim. E lá tem uma educação física específica, tem uma educação moral, intelectual, espiritual. Então é muito bacana. Tem Natal, mas tem o dia do Chomsky. Noam Chomsky, o grande sujeito ativista, né? E muito bem. E a gente dando spoiler. Mas fazendo um ping-pong, um contraponto, já que a gente está falando dos contratualistas, a gente falou do Rousseau. É interessante falar do Hobbes, que o Thomas Hobbes, que já é um filósofo inglês, empirista, essa ideia do Estado e natureza era contrária à ideia do Rousseau. Totalmente contrária. Se o Rousseau dizia que lá no Estado e natureza era todo mundo vivia numa paz, né, o selvagem era realmente bom com o seu próximo. Pro Hobbes vai ser um inferno na Terra, né? Como é que é o jargão do Thomas Hobbes? O homem é? O homem é o lobo do homem, né? Homo lupus omni, né? Homo lupus omni. Meu latim agora dá uma falhada. Agora. Mas é basicamente isso, ao contrário do Rousseau. Todo mundo estava num estado de guerra, todos contra todos, né? Segundo Hobbes. E o contrato surge exatamente contrário do Rousseau para apaziguar os ânimos. Não, vamos viver em comunidade, ninguém pode matar ninguém, porque aí a mão pesada do Estado vai... Ele é o único que tem a legitimidade do uso da força. Pode descer porrada se assim for necessário para poder conter essa maldade humana, né? Eu gosto de colocar como exemplo, né, que enquanto para o Rousseau o objetivo desse contrato social é garantir a vontade geral, para o Thomas Hobbes essa relação contratual serve para apenas, para que vocês não se matem mais, nós temos que ter alguém mais forte que todos nós. Por isso a figura do Estado é sempre comparada à figura do Leviatã, né? O grande monstro que vai impor a sua vontade sobre os outros. Contratualistas na veia aí, Mas, pessoal, vocês estão falando demais, nós temos mais 3 minutos para falar de política aqui. Como é que nós podemos pensar a política atual a partir desses conceitos trabalhados no nosso e-book, hein? Desses autores contratualistas, a temática da política, assim, a partir do século XX e agora no século XXI, ela gira muito mais em torno da relação do poder, né? O pensamento do Foucault é bem importante para isso. Spoiler, Foucault é importante, hein? Antes do Foucault, ainda o Nietzsche já falava das relações de poder, da vontade de poder. E a ideia de que as pessoas exercem mutuamente um poder sobre as outras, ela meio que cai como um assunto principal da política. E detalhe, não apenas agora, porque se a gente viu com Aristóteles que as instituições se faziam visivelmente, né, a partir dessas relações de poder, com Foucault não, né? É nas micro-relações, né? Daí o conceito, nas entrelinhas. Se você acha... Dia, né? Você vai ter relações de poder com a própria mãe, com o pai, com a namorada. As redes sociais são uma forma de poder forte hoje em dia. A gente tem, não vamos nem citar nome de governantes, mas tem governante que acha que soltando um Twitter... Ô, professor, você tá dando spoiler, professor. Vamos ter que parar com isso daí, professor. Aliás, tem que cuidar com essa ideia. Se fosse fazer um exercício de futurologia aqui, dá pra marcar que daqui uns 20 anos todo governante vai ter que ter usar o Twitter. O Ministério das Redes Sociais. Porque... Olha, boa. Não é, porque o poder é feito... Cadê só um pouquinho? Aplauso. Como no livro do George Orwell, 1984, que tinha esse livro é bom, hein? Não tinha o Ministério da Verdade, que só contava mentira, né? Pode ser que tenha um Ministério das Redes Sociais. Das informações para transmitir apenas aquilo que interessava o governo naquele momento. Aliás, esse é um grande livro, para quem não leu, 1984. 1984. Tem um filme, que é uma produção, né? Assim, boa produção, mas às vezes fora desse caráter hollywoodiano, né? Então, vale a pena assistir também, mas o livro é legal. De política, né? Na verdade. Ou seja, vocês não perceberam, mas tudo que nós fizemos aqui tem uma relação de poder, trata de uma relação de poder. A relação de poder de transmitir nossas informações, de tentar fazer um negócio bacana para que vocês escutem isso, uma relação de poder para ajudar vocês numa prova, que é onde vai mensurar a capacidade cognitiva de vocês de armazenar essas informações. E hoje, tudo persuasão, isso aqui... né? O poder da persuasão. Exatamente. Vocês não sabem o poder que o professor Djalma tem aqui, porque o celular é dele. Cara, vai acabar agora esse podcast, Se ele cara. leva a bola mais embora, 20 minutos, vamos acabar com esse negócio. Pessoal, esse foi o nosso podcast da disciplina de Filosofia e Ética. Nós falamos aí um pouco, né, em 4 podcasts, nossas 4 principais aulas, mas acabou. Espere os próximos capítulos, as próximas disciplines. Valeu?
Espero Um abração, que gostem tchau, aí. tchau. Abraços. Falou, não esqueça de compartilhar, senão a gente arrebenta vocês. Falou, tchau, abraço.